onde ele utilizava essas ideias para otimizar o preço do transporte lá em Londres. Ele também trabalhou dentro do correio, tentando otimizar a questão das entregas, e na logística de trens, já naquele período, questão de escala, questão de como que poderíamos aí ter aquele horário, né, como conhecemos aí, britânico. Então, ali ele já buscava utilizar essa ideia de PO lá dentro, não com esse nome, obviamente, mas com essa ideia de otimizar ali o uso dos recursos. E aí, durante a Segunda Guerra, é que essa área cresceu aí bastante. Se nós pegarmos aqui na Inglaterra, mais de 1.000 pessoas estavam envolvidas diretamente com a PO ali dentro. E só dentro do exército britânico, 200 pessoas trabalhavam diretamente com problemas relacionados à otimização dos recursos. E aí um desses nomes foi P. Blackett, e ele trabalhou dentro do grupo lá da Academia Real de Aviação, e um problema que eles estavam resolvendo, que eles buscaram resolver, foi o de reduzir o número de artilharias antiaéreas. Então, como sabemos ali, o Reino Unido ele não está dentro da Europa, né? Ele é separado. E aí, o que eles queriam? Eles temiam a invasão dos alemães dentro do Reino Unido. Por quê? Porque o exército já tinha chegado na França, já tinha pegado ali a Bélgica, toda aquela região, e qual que era a ideia? A ideia era, então, proteger toda aquela costa ali que fazia divisa com a Europa para poder evitar que os aviões aí alemães pudessem chegar ali no Reino Unido. Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram baterias antiaéreas, artilharia ali, em toda a costa. O problema é que isso envolvia pessoal, envolvia recurso, e as linhas de frente, por outro lado, nas batalhas, estavam sofrendo derrotas. E era preciso deslocar esse pessoal. Então, quantas pessoas que a gente tinha que colocar ali, quantas baterias a gente precisava, né? Era a situação que eles tinham que lidar. E aí eles conseguiram formular isso aí como um modelo matemático, esse problema, e desse modelo conseguiram chegar em uma solução para ele, onde foi possível reduzir de 20.000 baterias para poder cobrir ali toda aquela costa, para somente 4.000. Então, assim, é uma redução significativa que nós temos aí, e aí a mesma eficiência foi mantida. Além desse problema, outros problemas também foram tratados lá dentro, quando um deles era com relação à escolta de navios. Porque existiam navios que carregavam ali mercadorias, carregavam mantimentos, carregavam armamentos, e era imprescindível que esses navios conseguissem chegar até o seu destino. Então, qual que era a dificuldade deles? Era determinar quantos outros iriam fazer escolta daquele navio que portava ali esses mantimentos, esses produtos. E aí, então, foi outro problema que eles se debruçaram bastante. Por quê? Porque o número de navios que era utilizado para proteger, se utilizavam bastante, iria faltar em outro local. Então, foi outro problema também que eles se debruçaram e conseguiram chegar ali no número ideal de navios para poder fazer essa escolta. Bom, e aí depois da guerra, a pesquisa operacional ela surgiu um interesse fora do ambiente militar. Por quê? Porque eles observaram que aqueles problemas que eles tinham ali dentro, eles também surgiam no contexto das empresas, no contexto ali das indústrias. E era basicamente uma mudança de contexto. Porém, a estrutura do problema era a mesma. E aí, então, em 1950, várias dessas pessoas que trabalhavam aí com a PO dentro da guerra começaram a trazê-lo para dentro dessas organizações. E aí tiveram alguns fatores, né, que permitiram esse rápido crescimento dela. E aí o primeiro deles foi o surgimento do método simplex, lá com George Dantzig, em 47. Dantzig ele estava atuando lá no Pentágono na época, ajudando na resolução de problemas, e aí ele então propõe um método para resolver aqueles modelos. Por quê? Porque eles conseguiam até com certa facilidade chegar nos modelos matemáticos. A dificuldade era como encontrar uma solução para esse modelo de forma eficiente, de forma rápida, porque o número de decisões que o modelo oferece é muito grande. E aí então ele propõe esse método. Ocorre que esse método ele já havia sido proposto em 1939 por um matemático russo, Leonid Kantorovich. Acontece que o trabalho ele estava em russo, e naquele tempo, né, nós tínhamos aquela separação entre União Soviética, né, América e tudo isso, então dificultou que esse trabalho chegasse ao conhecimento aqui do pessoal na América.
mas a autoria do método simplex vem aí não de Dantes, mas de Leonid Kantorovich. Inclusive, Dantes ele não ganhou o prêmio Nobel por isso, né? E também por ter feito esse método voltado aí para aplicações militares, o que descaracterizou ele aí para concorrer ao prêmio Nobel de Economia. Bom, e aí outro fator que ajudou bastante para poder corroborar aí com o crescimento da pesquisa operacional foi os computadores, a revolução computacional. Porque, como comentei, o número de soluções que o modelo traz é muito grande. E aí, com os computadores, era possível analisar milhões de possibilidades aí, muito mais rapidamente do que nós conseguimos fazer mentalmente. E aí, o que traz a pesquisa operacional? Basicamente, é pesquisar sobre operações. Nós precisamos operar alguma coisa, então vamos fazer pesquisa ali dentro. E aí ela utiliza o método científico para tratar de um problema, basicamente estamos interessados em problemas do contexto real. Então nós observamos o problema, coletamos dados desse problema, e aí depois surge a questão de construir um modelo que vai representar aquele problema. Então, como podemos trazer equacionamento matemático para cá, de forma que eu consiga tirar conclusões sobre aquela problemática real. E aí, esse modelo ele deve ser uma representação suficiente do problema, no sentido que vai trazer um nível de detalhe que permita que as conclusões sejam aí satisfatórias. Ao mesmo tempo que ele vai trazer todos os detalhes, porque inviabilizaria a resolução do próprio modelo. E aí, uma vez que temos esse modelo, partimos para a parte de experimentação, onde vamos testar aí a eficiência do modelo, no sentido que as suas soluções vão corroborar para uma decisão, ou vai ser preciso voltar e alterar esse modelo, para que ele possa se tornar mais próximo do problema real. E tudo isso aí vai servir de apoio para que um tomador de decisão em uma empresa possa se basear e aí conseguir decidir de uma forma melhor. Aplicações da área de pesquisa operacional são as mais diversas, então é uma área cujo número de aplicações aí é grande, é muito vasto o campo, e aí temos aplicação na área de manufatura, linha de produção, por exemplo, determinar o número de pessoas, determinar os lotes de produção. Dentro da área de transporte, quando nós pensamos aí na questão de definir roteiros para veículos de entrega. Na área de construção, quando estamos pensando aí na definição do planejamento das atividades, quando realizar cada atividade de forma que a conclusão do projeto seja o menor possível, por exemplo. Na área de telecomunicação, nós temos aplicações no sentido de determinar o número, por exemplo, de torres de telefonia para cobrir uma determinada cidade, seguindo aí as resoluções da Anatel. No planejamento financeiro, que é uma aplicação muito utilizada hoje, principalmente para determinar aí a questão de onde investir e quanto investir em cada ação. Inclusive, o Leandro Mundim, que foi um aluno aqui da matemática industrial e da primeira turma, hoje ele tem uma empresa de consultoria na área de pesquisa operacional, e aí um dos grandes focos da empresa dele tem sido nessa área de planejamento financeiro. Entre outras consultorias que ele tem dado, mas assim, as conversas que a gente tem tido, né, ele sempre relata que é uma área que dá muito retorno. Por quê? Porque a decisão que você toma ali, ela pode te fazer economizar bastante dinheiro, principalmente nesse momento de queda de bolsa, né, desvalorização, como ao mesmo tempo pode fazer ficar milionário do dia para o outro, né? Na área de assistência médica, nós sabemos, principalmente por questão da pandemia, né, esse requisito, esse uso de recursos médicos tem sido bastante requisitado, e aí são recursos escassos. Então, como que nós podemos aí organizar, por exemplo, a escala de atendimento dos médicos, o uso de ambulâncias da melhor forma? Nos serviços públicos, agricultura, educação, então, assim, são várias áreas onde a pesquisa operacional tem sido utilizada para ajudar na tomada de decisões. E aí eu vou trazer agora alguns resultados que nós tivemos de aplicações aí basicamente reais. E aí um primeiro problema é o problema de carregamento de containers, onde nós trabalhamos nessa variante do problema que tem apenas um único container. Então, consideramos, além do problema simples, restrições práticas que surgem dentro do seu contexto, que é um dos gargalos aí da literatura, das pessoas que trabalham nesse problema, porque por causa da dificuldade em representar essas restrições. E aí foi feito um estudo
tanto desse modelo que foi proposto o problema, quanto dessas restrições ali que foram também propostas. Esse problema, basicamente, o que ele pede? Nós temos aí um container, uma caixa grande, e nós queremos colocar caixas pequenas lá dentro, certo? Basicamente, você tem uma gaveta na sua casa e você quer colocar coisas dentro dessa gaveta da forma que você ocupe bem ela. Podemos pensar que isso é uma coisa simples. Sim, o entendimento disso é simples. A questão é que o número de possibilidades que eu tenho para organizar isso um número aí que é fatorial ou combinatorial, a depender do problema. E se nós tivermos 20, 30 objetos que querem colocar dentro dessa gaveta, isso aí dá 30 fatorial, ou seja, o número de decisões é muito grande. Se você pensar em 100 objetos, você tem 100 fatorial, você tem mais possibilidades para arrumar as coisas dentro de uma caixa do que átomos aqui na Terra. Então, assim, para ver a dificuldade que é para poder tomar uma decisão que seja a melhor possível nesses problemas de PO. Então, é o que se chama de problema de IP difícil, e a aplicação que nós tiramos aqui do contexto desse problema é no transporte de cargas, e aí, no caso de algumas restrições aqui, surge também no corte de matéria-prima para produzir aí produtos. Bom, então, para esse trabalho aqui, ele foi resultado da dissertação de mestrado de uma discente aqui do programa de pós-graduação em modelagem e otimização, da Oliviana. A Oliviana hoje ela está fazendo doutorado na USP, em São Carlos, também seguindo nessa linha. E aí ela propôs aí nesse trabalho, primeiro, uma abordagem exata. O que é uma abordagem exata? É uma abordagem que vai dar a melhor solução para o problema. Ela vai vasculhar todo esse espaço aí de, por exemplo, 100 fatorial soluções, certo? E ali ela vai pegar a melhor possível com essa garantia. Então, qual que foi a estratégia para a gente poder atacar esse problema? Basicamente, buscamos aí resolver partes dele até chegar no problema como um todo. Então, nós fomos tratando aí pedaços menores, dividindo aqui em níveis, e aí dentro de cada um desses níveis, nós fomos obtendo informações que nos permitia dizer se aquilo que tínhamos era bom ou não. Então, basicamente aqui nós tratamos no modelo, numa versão unidimensional, porque isso é um problema de 3 dimensões, e aí o objetivo era apenas verificar se o volume daquilo que eu tenho cabe dentro do meu container. Nós desconsideramos aí aquelas questões geométricas. E aí, se sim, basicamente, nós entrávamos aí na segunda etapa, e aí a segunda etapa, o segundo nível, era verificar agora as questões geométricas, só que nós não colocávamos todas de uma vez. Nós considerávamos agora uma visão do problema em 2 dimensões, se era possível obtermos aí um empacotamento daqueles objetos, um posicionamento daqueles objetos em 2 dimensões, olhando cada plano, e se isso fosse possível, aí que a gente ia para o problema em 3 dimensões. Se aí éramos capazes de respeitar todas as restrições do problema em 3 dimensões. E aí, à medida que a gente fosse prosseguindo positivamente, ao final tínhamos uma solução ótima do problema. Se em alguma dessas etapas aqui não fosse possível obter uma solução, posicionamento dos itens, era informado que aquele subconjunto de itens que eu estava analisando não era bom. E aí eu retornava ao início e pedia para o meu modelo mais simples me dar um outro subconjunto. Então, essa foi a ideia. E aí aqui nós temos os modelos que foram propostos aí para cada etapa. Então, esse aqui é o problema unidimensional, que é aquele que estamos interessados apenas em respeitar aqui o volume do recipiente. E aí a ideia é, dado o conjunto de itens, me forneça um subconjunto cujo volume respeite o volume do container. Bom, feito isso, eu tinha objetos que supostamente caberiam dentro daquele container. E aí eu passaria para a relaxação, que era por segundo nível, onde eu estava interessado em observar aqui os planos, ou seja, se em cada um desses planos aqui, plano XY, plano XZ, plano YZ, eu conseguia dispor essas caixas sem que houvesse ali a sobreposição. A sobreposição é um dos grandes gargalos dentro desses problemas. O que é a sobreposição? É quando um objeto entra dentro do outro.
E aí a gente sabe que isso torna infactível a solução, tá? Porque eu não posso colocar uma coisa que vai entrar dentro da outra, né? As caixas aí são objetos isolados e não pode ter esse rompimento. Bom, e aí então nós temos aqui essa relaxação que nos permite o quê? A vantagem dela é nos dizer coisas que não vão dar certo. Então ela é muito boa para isso. Então eu consigo eliminar daquele meu espaço de soluções aquilo que não me serve. E aí, aquilo que possivelmente me serve, eu tenho que passar por um terceiro modelo, que é esse modelo aqui de programação por restrições, onde agora eu verifico o problema na sua forma tridimensional. Ou seja, para quaisquer pares de objetos, eu preciso ter que um dos objetos esteja à frente, atrás, em cima, abaixo ou ao lado do outro objeto. Ou seja, eles podem estar se encostando, mas eles não vão estar se sobrepondo. E aí, se eu tenho isso como verdade, para aquele subconjunto que eu selecionei lá no começo, eu tenho uma solução do problema. Se não, eu preciso colocar uma restrição, que aí é chamado de corte, dizendo que aquele subconjunto inicial que eu analisei, ele não me é útil. Um grande desenvolvimento aí no trabalho da aluna foi a questão de ter colocado alguns cortes, né, algumas desigualdades que a gente chama de fortes, ou seja, que permitia remover muitas soluções infactíveis de dentro daquele espaço de soluções. Então, foi uma das contribuições bem bacanas do trabalho. E aí, além disso, a aluna também vem estudar as várias restrições práticas que surgem do contexto real para colocar dentro do problema. E aí uma delas é a questão do carregamento completo. E aí o carregamento completo é aquela em que o decisor ele tem os objetos que são aí destinados a diferentes clientes. Então cada cliente tem um conjunto de itens ali, de objetos que ele precisa ter. Então, o que ela nos diz, essa restrição, é o seguinte: se eu vou entregar algum objeto daquele cliente, se eu coloquei ele dentro do container, eu tenho que colocar todos os outros objetos daquele cliente. Ele tem que chegar na mesma carga, certo? Isso geralmente a gente não vê quando recebemos encomenda do Correios aí que vem do mesmo local. Às vezes eles mandam pacotes fracionados, você recebe um pacote, o outro vai chegar daqui 10 dias. Então, eles não observam essa questão do carregamento completo em alguns momentos. E aqui nós temos, então, a restrição que nos permite isso, uma inequação aí que vai nos dizer que se eu carreguei um objeto daquele cliente, eu tenho que colocar todos. Uma outra restrição, e aqui temos um exemplo aqui dessa restrição, o que ela ocorre. Aqui é um caso de um empacotamento, onde não respeitamos essa restrição, ou seja, aqui tem itens do cliente 1, 2 e 3. Agora, nesse caso 2 e 3, nós colocamos essa restrição de carregamento completo. Obviamente, nós vemos aí uma perda de volume no container, mas eu, ao mesmo tempo, vou satisfazer aquele requerimento de que os objetos dos clientes vão chegar na sua totalidade aí até ele. Outra restrição que foi trabalhada aí foi a de grafo de conflitos, é uma restrição muito comum e importante, principalmente quando pensamos no transporte de produtos que podem contaminar os demais. Então, por exemplo, produtos de limpeza e alimentos. Eles não deveriam fazer parte de um mesmo carregamento, de um mesmo container. Então, define-se aí para todos os pares de objetos, de itens que geram conflito, uma restrição impondo que apenas um deles vai fazer parte aí do carregamento. Questões de prioridade. Essa questão de prioridade aqui é importante porque existem itens que deveriam chegar mais rapidamente do que outros. Por exemplo, quando nós pagamos aí um SEDEX, a ideia é que aquele objeto ele chegue primeiro do que aquele que seja uma encomenda normal. E aí a restrição de prioridade ela impõe para cada objeto um nível de prioridade, de forma que dentro do meu carregamento eu só vou colocar objetos de prioridade mais baixa se todos aqueles de prioridade alta já estiverem dentro do container. Então, temos aqui uma desigualdade que nos permite fazer isso e chegamos aí nessa restrição. Restrição de estabilidade, também é uma das restrições aí bem estudada na literatura, complicada de se lidar. O que ela impõe? Basicamente que, no caso da estabilidade vertical, que os objetos que foram colocados, eles não venham a tombar pelo seu próprio peso.
Um exemplo simples disso aí é quando você está numa mesa, coloca uma caixa, e aí você ultrapassa a metade da caixa para fora da mesa. Ela vai tompar, aquela caixa vai cair pelo seu próprio peso, né? A gravidade vai fazer com que ela rotacione aí e caia. Então, isso tem que ser pensado quando temos aí o carregamento de containers. E a outra estabilidade é a horizontal. A horizontal, ela diz respeito quando o veículo se encontra em movimento. Ele vai fazer uma curva, ele vai acelerar, desacelerar, e aí as caixas podem se movimentar, elas podem romper o atrito ali que existe entre elas, e aí o objetivo é que elas não venham a se movimentar. Por quê? Porque se a carga se movimenta, basicamente, se tiver objeto frágil lá dentro, algo do tipo, pode ocasionar ali o dano. E aí é quando você compra uma coisa bem bacana, né? Você espera ansiosamente, chega, abre a caixa, está quebrado, né? E você não está muito feliz por isso. E aqui nós temos exemplo de modelagem dessa restrição que os trabalhos têm feito geralmente é impor, por exemplo, aqui no caso da estabilidade vertical, que as caixas tenham a sua base 100% apoiadas. Aqui é um exemplo onde tem uma parte aqui da base da caixa que não está 100% apoiada, e isso não me interessaria. O que me interessa é o caso onde a caixa está 100% apoiada, e aí ela não vai ter possibilidade de cair com seu próprio peso, certo? No caso da estabilidade horizontal, o que se impõe aí são a mesma ideia, né? Que as faces laterais das caixas estejam em 100% suportadas, ou seja, como se as caixas estivessem todas encostadas aí uma nas outras. E aí, se o veículo vai fazer uma curva, vai desacelerar, vai acelerar, aquilo não vai fazer com que elas se movam. E aí, o empacotamento ali, né, o carregamento vai ficar imóvel. Claro que essas duas restrições aqui de estabilidade são formas assim bem conservadoras de tratar isso. O que a literatura tem feito atualmente é formas aí menos conservadoras, onde eu não preciso impor esse suporte aí total das bases ou das faces laterais das caixas, para que eu possa ter a estabilidade. Uma outra restrição bem comum aí é a questão de fragilidade. Fragilidade, tratamos ela aí de diferentes formas, depende do contexto. E o contexto que trazemos aqui é aquele que cada caixa ela tem aí um número de outras caixas que ela consegue suportar acima, que vão estar exercendo ali pressão sobre ela. Então, a ideia é que para cada caixa que seja frágil, o número de caixas que a gente tem acima dela seja menor ou igual aí o que ela consegue suportar. E é isso aí a gente vê basicamente naquelas caixas que chegam aí de eletrodomésticos, né, onde diz ali número máximo acima, 3, 2, 4, né, empilhamento máximo. Outra restrição bem comum aí é a restrição de ordem de entrega, e nem sempre a gente consegue observá-la nessas empresas que lidam com essa logística. O que essa restrição impõe? Essa restrição, ela nos diz que existe um roteiro de clientes, onde eu vou estar visitando ali, o veículo vai estar visitando, e a ideia é que quando eu chegar num determinado cliente, eu consiga remover aqui pela traseira do veículo os seus objetos, sem que existam outros objetos aqui no meio atrapalhando essa remoção. Então, é o que eles chamam aí de passagem livre. E geralmente, quando às vezes chega alguma encomenda para nós aqui, se a gente for observar com atenção, a encomenda está lá no fundo do veículo. Aí o carregador, né, o entregador, ele tem que ir lá remover aquele monte de coisa da frente e depois trazer isso aí para a nossa entrega. Isso em contextos aí de cidades maiores, principalmente, é bem complicado. Por quê? Porque lá eles têm uma janela de tempo onde é preciso fazer essa entrega. Então, o veículo chega aqui, ele tem um tempo que ele precisa descarregar tudo isso. E dependendo do quantitativo de objetos que eles precisam tirar, se ele for perder tempo nesse remanejamento interno, ele pode violar essa janela de tempo. E aí vai pagar multa, né? Depende do contrato. Aqui um exemplo aqui dessa restrição de ordem de entrega e o que ela impõe. A ideia é que, quando observamos aqui de frente, a caixa não pode ter, por exemplo, essa caixa aí, não pode ter caixas J que vão estar restringindo aí essa passagem livre da caixa I. Então, nós escrevemos aqui uma restrição,
um cientão aí, que vai nos permitir que isso não ocorra dentro do nosso carregamento. Uma outra restrição bastante utilizada aí é balanceamento de carga, embora às vezes a gente não veja na prática, e a ideia dela é distribuir o peso dentro do recipiente. O que essa restrição aí nos diz? Nos diz que o centro de gravidade do empacotamento ele tem que estar dentro de uma região segura, certo? Então, o que a gente às vezes vê aí com esses caminhões que, na verdade, a gente não vê, né? Esses caminhões que estão com muita carga aí, por exemplo, caminhão que ele está andando aí, mas ele está tombado por um dos lados, né? Nós observamos ali que o centro de gravidade da carga não está no local adequado, ou seja, o peso não está bem distribuído. E aí, quando o veículo vai fazer uma carga, uma curva, né? Ele vem a tombar. Um exemplo bem comum disso é quando pegamos um voo e você observa que você e os outros membros da sua família não estão próximos uns dos outros, né? E aí você se pergunta, poxa, não tem ninguém no avião, mas me colocaram aqui no começo e a outra pessoa ficou lá no final do avião. Justamente por quê? Porque esses programas que essas empresas utilizam aí para poder dar um assento à pessoa, basicamente eles pensam nessa distribuição aí do peso, de forma que o centro de gravidade do avião ele fique em uma região ideal. Por quê? Porque se o centro de gravidade do avião não estiver bem balanceado, vai aumentar o consumo de combustível, e aí quanto mais combustível, a ideia é que fique mais caro, né, as passagens, e o outro fator é a questão de estabilidade quando passa-se por turbulência. Então, se o centro de gravidade não estiver bem balanceado, o avião vai ter uma pequena dificuldade ali nas turbulências, né? Para quem gosta de adrenalina, é tranquilo, mas para quem não gosta. E aí, uma outra restrição que a aluna trabalhou foi essa do corte guilhotinado. Essa ideia do corte aqui, ela vem muito da indústria de estofado, e também quando a gente precisa fazer o carregamento e o descarregamento do container utilizando aí máquinas, como empilhadeiras, aquelas mãos de robô. E aí, nesse caso, é interessante que eu consiga construir aí como se fossem níveis para poder organizar os meus objetos. Quando a gente pensa em no corte de estofados, por exemplo, corte de espuma para poder fazer sofá, para poder fazer colchão. Basicamente, você tem uma espuma grandona, como se fosse um container, e aí você vem cortando ela com a máquina laser. Então, a máquina laser, ali, na maioria dos casos, ela faz um corte que vai do início até o fim. Ela não fica fazendo curva, né, naquela estrutura que eles utilizam. Por quê? Porque o objeto que eles têm que cortar é muito grande. E aí, então, eles precisam respeitar esse corte guilhotinado. Aqui a gente tem um exemplo do que seria esse corte guilhotinado. Então, se nós pegarmos aqui esse container aqui, basicamente, nós vamos fazer primeiro cortes aí que são perpendiculares ao eixo da altura. Então, ao eixo Z aqui, a gente vai fazer cortes que vão separar o container aqui em partes. Então, aqui a gente tem uma parte de cima, uma parte de baixo, por exemplo, que seriam cortes de primeiro estágio. Depois, o que eles vão pegar? Eles vão pegar cada uma dessas partes aqui e vão fazer cortes de segundo estágio, ou seja, eles vão separar ela aqui com cortes que são aí perpendiculares ao eixo Y. Então, separam aqui embaixo separa aqui, e aí você vem obtendo esses blocos aqui de segundo estágio. E aí depois, no terceiro estágio, você vai separar esses blocos aqui, aplicando cortes aí que são perpendiculares ao eixo X. Então, você aplica cortes agora assim e separa. E aí, em alguns casos, ainda é possível mais um estágio de corte, que é o estágio final, onde você vai separar os itens finais aí. E aí você volta de novo fazendo cortes aqui em cada um desses subblocos na direção aí da altura. E aí você consegue obter esses itens aqui, que são os itens finais. Tá? E aí nós propusemos aqui restrições para poder atender isso aí, esses cortes guilhotinados até um dado número de estágios de corte. E aqui nós temos alguns exemplos. No caso aqui de cortes que são perpendiculares aqui ao eixo da altura, ortogonais é o eixo da altura, né, o eixo Z. Nós temos que garantir que os objetos não vão cruzar essa linha de corte, porque se cruzar, basicamente você vai cortar o objeto e vai dar problema, né? Que é o caso que ocorre aqui, ó, nesse item J.
Bom, e aí foram mais restrições que a aluna analisou, aqui eu trouxe apenas algumas, então foi um trabalho aí bastante denso, em termos de análise, e em cima dessas restrições, em cima dos modelos matemáticos aí que a aluna propôs, chegamos aí na parte de experimentação, para verificar se isso é interessante ou não, em frente daquilo que já existe na literatura. Então, aqui ela traz uma experimentação que diz respeito ao número de exemplares, de instâncias, em que foi possível chegar a uma solução ótima, ou seja, o nosso modelo conseguiu resolver o problema, analisar ali todo o espaço de soluções e pegar a melhor solução, ou os casos que ele não conseguiu chegar, e aí por quê? A ideia é que se a gente deixar esse modelo rodando ao infinito, ele vai chegar na solução ótima. O problema é que a gente tem limitação de tempo. Então, geralmente, quando se faz um modelo, nós colocamos um limite de tempo, e dentro daquele tempo, a gente está interessado em saber se ele consegue resolver na solução ótima, ou o que ele consegue nos dar, né? E aí, por exemplo, quando a gente pega um modelo sem qualquer restrição, nós conseguimos aí solução ótima para 50% dos exemplares. Os outros 50%, o nosso modelo não conseguiu dar uma solução ótima. Ele precisaria de mais tempo. Quando agrega algumas restrições práticas, o modelo ele já foi bem eficiente. Por exemplo, quando a gente tem um carregamento completo, o problema parece que ficou mais simples. E aí conseguimos 100% das soluções ótimas. No caso do gráfico de conflitos também, conseguimos 100% das soluções ótimas. Quando tem aquela restrição de prioridade, 97% dos exemplares a gente conseguiu resolver. E aí, para as demais restrições, já teve-se um problema, no sentido que não foi possível resolver todas, apenas metade delas, quando as demais restrições aí estavam presentes, né? Estabilidade vertical, estabilidade horizontal, fragilidade, ordem de entrega e todas as outras. Então, isso mostra que algumas restrições deixam o problema, de certa forma, mais simples para se obter uma solução ótima. Aqui nós temos a questão do volume, que é outra análise que fizemos. Por quê? À medida que você coloca uma restrição prática daquela, pode ocorrer a perda de volume ocupado aí do container. E, geralmente, o que as empresas querem? As empresas querem colocar a maior quantidade de coisas lá dentro, o maior volume possível. Só que, quando você faz isso, nem sempre você respeita as restrições práticas aí que é preciso respeitar. E aí, no caso da estabilidade, quando a gente tem estabilidade, o volume médio ali ficou em torno de 49% de ocupação do container. Né? 51% do container ali foi perda, na grande maioria dos casos. Carregamento completo também, em torno de 50%. As restrições aqui que deram a maior ocupação do container, que ocuparam melhor o seu volume, foi a restrição de balanceamento, que é aquela de distribuição de peso, restrição de ordem de entrega. As demais aí, geralmente, trouxe uma ocupação aí razoável do container. Outro impacto que nós medimos aí foi a questão do tempo computacional. Então, nós medimos aí a mediana do tempo e verificamos o impacto de colocar essas restrições práticas dentro do problema. Será que torna o modelo mais difícil de ser resolvido ou não? Qual é o impacto disso no tempo de resolução? Basicamente, por quê? Porque um decisor, quando ele vai decidir alguma coisa, ele manda resolver o problema e aí dá um tempo para aquilo, né? Então, eu quero que você me dê uma solução dentro de tantos minutos, tantas horas. A partir daquilo ali, eu vou agir e vou ver o que é melhor. Então, quando a gente não tem restrições práticas, a mediana aí ficou em 1.800 segundos. Depois, quando colocamos aquelas restrições de carregamento completo, gráfico de conflitos e prioridade, vimos que o problema, de fato, ficou mais simples, mais fácil, né, aparentemente. E aí o tempo computacional aqui ficou na casa dos segundos, então foi, né, na mediana, né, então foi muito rápido aí. Na restrição de estabilidade, que é uma das mais difíceis aí, o tempo aumentou consideravelmente, a mediana aí está nos 2.000 segundos, e quando tem as duas estabilidades, tanto a vertical quanto a horizontal, foi na casa dos 2.500 segundos. Aqui nesses experimentos, nós limitamos aí o tempo de 1 hora. Então, cada exemplo aí teve 1 hora para ser resolvido. Nos demais aí, a mediana ficou próxima de 30 minutos, né, 1.800 segundos.
Bom, e aí os resultados desse trabalho aqui nós conseguimos publicar nesse jornal, Annals of Operations Research. Foi um resultado aí que conseguimos publicar no ano passado, trazendo aí todo esse modelo, todas essas restrições. Aqui foi em específico para o caso só de cortes guilhotinados, certo? As outras restrições, nós estamos trabalhando aí ainda num artigo para uma outra revista, né, como extensão aí dos resultados. E aí, para a gente finalizar aqui, eu vou comentar mais um problema que nós trabalhamos aqui, que é um problema que surge aí no contexto de desastres naturais. Agora a gente muda o contexto. E aí, quando nós temos desastres naturais, as decisões têm que ser tomadas rapidamente. Se nós pegarmos os casos aí daquelas barragens que romperam aqui no Brasil, né, recentemente, ali os decisores, tanto das empresas quanto do governo, tinham que decidir muito rápido, porque a destruição ali era basicamente imediata. Então, nós temos aí 3 níveis de decisões, decisões estratégicas, que são de longo prazo, táticas, que são de médio prazo, e operacionais, que são de curto prazo, que precisam ser tomadas dentro de um horizonte curto. Então, às vezes, eu tinha anos para poder tomar essas decisões, agora eu vou ter que tomar elas aí na questão de semanas, ou na questão de dias. E aí, então, nesse contexto, nós resolvemos um problema aqui que vai envolver todos esses níveis decisionais, que é o problema de localização e roteamento com o empacotamento aí presente. Então, ele surge da junção aí de 2 subproblemas aí bem estudados na literatura. Foi um problema que a gente propôs a partir disso, desse contexto, resultado aí da dissertação de mestrado da Camila também, que hoje faz doutorado lá na USP. E aí, só os seus subproblemas já são muito difíceis de serem resolvidos. Quando a gente agrega mais restrições ali, a coisa complica, e aí nós não conseguimos trabalhar com modelos. Por quê? Porque, para ser sincero, aí não era possível nem carregar um modelo da memória do computador. Tivemos que partir aqui para as heurísticas para poder conseguir aí algum método que fornecesse uma boa solução para o decisor. Então, o problema ele surge aqui nesse contexto. Nós temos aqui esses círculos aqui que representam facilidades, instalações, que são locais onde eu quero criar alguma coisa. Vamos pensar aqui no contexto de uma empresa que quer abrir filiais aqui no Brasil, uma empresa de logística, e aí ela quer saber em que locais que ela vai abrir essas filiais. Então, pegamos o caso da Martins aqui em Uberlândia, que quer abrir filiais na região norte do Brasil, por exemplo. Onde que seria mais vantajoso para ela? Abrir na capital de cada estado? Ou numa cidade ali dentro? Então, ela tem essas possíveis localidades, então ela tem que decidir quais locais que ela vai abrir essas facilidades, esses armazéns intermediários. E aí, para cada um desses armazéns, ela precisa construir rotas para que os veículos possam passar nos clientes. Então, os clientes são esses retângulos aqui, onde tem-se que entregar mercadorias. E aí, em cima dessas mercadorias, é preciso agora pensar como que eu vou organizar os caminhões de transporte. Então, eu tenho aqui 3 níveis de decisão. O primeiro nível é descobrir onde que eu vou abrir essas instalações. O segundo é como que eu vou construir esses roteiros para os veículos. E o terceiro é como que eu vou colocar essa carga dentro desses veículos. Então, um problema aí que, num contexto de desastre natural, é interessante. Por quê? Porque você precisa definir onde é que você vai colocar as barracas ali de atendimento. Naquelas barracas, como que os veículos vão fazer os roteiros ali para levar, ou para poder recolher pessoas que sofreram aí, que foram atingidas, ou para levar medicamentos para essas pessoas, por exemplo. Então, é preciso tomar decisões nesse sentido. E aí, para esse problema, foi proposto aqui um algoritmo, que a gente chama de algoritmo heurístico, que ele não dá a solução ótima, mas ele vai te dar um bom indicativo de solução para aquele problema. Então, é o que a gente conhece aí na literatura como recozimento simulado, simulate annealing, que faz aí um comparativo com a ideia de resfriamento de metais, lá da termodinâmica. E aí nós combinamos esse recozimento simulado com uma meteorística que eles criaram aí recentemente, que simula a vida de algas.
Então, juntamos essas duas coisas para poder chegar em um método de solução. E aí, dentro desse algoritmo, é preciso que nós possamos avaliar as soluções. O que é avaliar uma solução? Avaliar se aquelas decisões que eu tomei dentro da minha heurística, elas são boas ou não. E aí nós utilizamos essa função aqui, que basicamente ela calcula o custo de abrir uma facilidade naquele local, a penalidade que eu pago quando eu violo a capacidade da minha facilidade, ou seja, eu estou colocando coisa no meu armazém mais do que ele suporta. Aqui é o custo dos meus roteiros, então, para mim poder fazer as rotas de cada facilidade. Aqui eu tenho o custo de utilizar cada veículo em cada roteiro. Então, eu não quero sair fazendo muitas rotas, porque eu tenho um custo por aquele veículo, eu tenho que pagar a manutenção do veículo, eu tenho que pagar motorista, então tem várias coisas associadas ali. E depois eu tenho uma penalidade aqui que eu pago quando eu violo a capacidade do meu veículo. A ideia é que eu não viole essa capacidade, senão eu vou precisar de outros veículos para poder carregar aquilo. Eu conto um caso de um problema bem parecido com esse, que o pessoal aqui de Uberlândia fez, né, com a consultoria, até a gente esteve em contato aí, e lá eles tinham o seguinte, eles tinham aqui um armazém central aqui em Uberlândia, e eles queriam colocar, principalmente na região ali do Mato Grosso do Sul, outros armazéns intermediários. Só que eles não queriam comprar ou alugar um galpão. O que eles faziam? A ideia deles era encontrar locais onde eles pudessem fazer a operação de transbordo, que era basicamente, ia sair desse depósito central um caminhão grande, a gente pode pensar um bitrem aí carregado, esse bitrem ia passar nessas localidades de transbordo, que seriam essas facilidades intermediárias, e aqui nessas localidades de transbordo aqui, teriam ali as picapes. Então, essas picapes, elas iriam pegar a carga do caminhão grande aqui e iriam depois fazer a rota nos clientes dentro da cidade. E aí, qual foi a sacada da empresa? Eles utilizavam postos de gasolina para isso. Então, eles, em vez de alugar um galpão ou alguma coisa, eles combinavam com o dono do posto de gasolina, a carreta, o bitrem deles carregado chegava lá, estacionava, tinha um pessoal que eles contratavam ali para poder fazer a movimentação daquela mercadoria da carreta para dentro dessas picapes, desses carros menores, e aí esses carros menores depois iriam fazer o roteiro ali dentro das cidades. Então, qual que era a decisão deles? Era descobrir quais postos utilizar para poder fazer esse transbordo, e aí depois as rotas necessárias. Bom, e aí como é que a gente propõe aqui dentro dessa heurística a resolução desse problema? O primeiro passo é dar uma solução inicial. Como é que eu posso pensar uma solução bacana para esse problema? E aí, ele vai atuar aqui nesse processo de gerar a solução utilizando um procedimento guloso. O que é um procedimento guloso? É aquele que dá a melhor solução olhando apenas o que eu tenho agora de informação. Tá? É aquela coisa que a gente tem que tomar a decisão ali no momento da agonia, né? O que você tem que fazer agora? Então, você olha o contexto ali, o que tem de melhor, e você vai por aquilo, pensando que aquilo ali vai ser o melhor global. E aí a ideia aqui é a seguinte, para cada facilidade, nós vamos verificar quantos clientes estão próximos dela. E aí, nós vamos, então, aquela facilidade que tem o maior número de clientes próximos, a gente calculou a distância euclidiana, nós abrimos aquela facilidade ali, aquele armazém ali, e colocamos ele para atender aqueles clientes que estão próximos. Quando se viola a capacidade do armazém, a gente vai para o próximo armazém, que tem a segunda maior número de clientes ali próximo, e assim por diante, até que nós consigamos aí atender todos os clientes por algum armazém, por alguma facilidade. Depois que a gente fez isso, a gente vai criar as rotas para os veículos. Por quê? Porque agora eu tenho que respeitar a capacidade dos veículos de carga. Então, na sequência que eu fui atribuindo os clientes para cada facilidade, eu passo o meu veículo visitando aqueles clientes até a capacidade do veículo. Se a capacidade do veículo encheu, para os clientes seguintes eu vou considerar um novo veículo, e assim por diante.
Então, nós temos uma solução inicial e aí é preciso fazer operações nessa solução. Como assim? É preciso encontrar outras soluções. E aí a vantagem de heurísticas é que nós é que pensamos isso. Então, a aluna aqui pensou algumas operações que podiam ser feitas para encontrar novas soluções. E aí, basicamente, são baseadas aqui em operações de inserção, de troca e de inversão. O que é uma inserção? Uma inserção, eu vou pegar, por exemplo, um cliente e ao invés de considerar ele naquela posição da rota, nós colocamos ele numa outra posição. Em vez dele ser o segundo a ser atendido na rota, ele vai ser o terceiro, o quinto. E aí a gente avalia se isso é bom ou não. Uma outra possibilidade é a inserção de uma sequência. Em vez de fazer aí a inserção só de um cliente, eu vou pegar um conjunto de um trecho da rota e vou mudar aquele trecho da rota para ser atendido em outra sequência. Temos aí as operações de troca. Nas operações de troca, a ideia também é similar. Eu vou trocar um cliente com outro. Troca de sequências, eu vou pegar trechos de rotas e vou trocar elas entre os veículos. E aí, de inversão, eu basicamente, ao invés de considerar a sequência que eu tinha, eu vou considerar ela na ordem inversa, ou trechos dela. Então, são operações que a gente pode fazer para gerar novas soluções e avaliar a qualidade. E, além disso, algo que foi feito aí também foi procedimentos para poder mudar a direção de busca. Por quê? Porque esses métodos, eles seguem direções onde ele pensa que a melhor solução vai estar. E aí, de tempos em tempos, é preciso dar uma diversificada nisso para que ele não fique estagnado aí no que se conhece como ótimos locais. E aí, alguns exemplos de procedimentos aí que foram pensados, um procedimento que modifica duas rotas. Então, por exemplo, aqui é uma facilidade, né? Que é a 2. Então, eu vou pegar uma rota dela, essa aqui, 13, 14, e vou fazer uma mistura dela com essa outra rota aqui, que está na facilidade 1, que é essa outra rota aqui. Então, eu vou, por exemplo, no caso aqui, o que a gente fez? A gente pegou e trocou. Então, a rota 1, a facilidade 1 vai atender o 11 e o 14, e aí a facilidade 2 vai atender apenas o 12. Certo? Então, a gente dá uma perturbada aí, e aí vê o que isso vai gerar. Um outro procedimento que nós utilizamos aí, agora de diversificação, é o que nós vamos trocar duas rotas. Então, eu peguei a rota aqui 12, 14, dessa facilidade aqui, desse depósito, e essa rota aqui 11, 5, 11, 13, 5. E aí, o que nós fizemos foi, basicamente, considerar agora essa rota 11, 13, 5 atendido pela facilidade 1 e a rota 1 e 14, 12 e 14 atendido pela facilidade 1. Então, a gente trocou essas rotas aqui de facilidades para ver se isso era bom ou não. Outro procedimento aqui é o que a gente chama de troca de zeros, que é basicamente fazer com que um veículo ele deixe de atender mesmo se ele tiver não totalmente cheio. Então, a ideia é que os veículos não precisem sair totalmente cheios para poder atender. O que isso resulta aí como solução? A outra que foi bem utilizada também é a troca de instalações. Então, eu pegava uma instalação que estava aberta, tipo aqui a 2, e eu fechava ela. Então, essa instalação 2 eu não vou usar mais ela, e vou migrar todo mundo dela aqui para essa instalação 4 que está fechada. Então, eu vou abrir a 4. Isso é bom ou isso é ruim? Então, é outra operação que nós testamos aí. Isso que fizemos até agora foi apenas para poder tomar decisões aí de onde abrir instalações e de como fazer rotas. E aí surge o último nível, que é justamente como que eu coloco agora os objetos dentro dos meus veículos. E aí a gente utiliza aqui uma estratégia chamada de Skyline, certo? Qual que é a ideia do Skyline? Ela vai construindo aqui o empacotamento das caixas e monta como se fosse essa visão aqui que nós só poderemos empacotar acima disso, certo? É como se a gente olhasse a cidade e víssemos aquele recorte que os prédios fazem. Então, é como se eu estivesse empacotando acima daquele recorte dos prédios, ou seja, o que está para baixo aqui, eu não posso colocar porque já está ocupado. Então,
Para fazer isso, nós analisamos aí os locais que são os melhores para colocar um item. Então, por exemplo, eu vou colocar esse objeto R aqui, tendo esse skyline, qual seria o melhor local para colocar ele? Colocar um objeto nessa visão do skyline aqui, onde vai gerar esse menor desperdício possível. Aqui nós continuamos verificando isso, né? O local para colocar, a ideia de estar verificando aqui o desperdício. E aqui temos as possibilidades, por exemplo, para colocar esse objeto R. Então, aqui é o melhor local para colocar ele. Por quê? Porque gerou desperdício zero. Aqui, por exemplo, nesse local aqui é o pior possível. Por quê? Porque eu vou ter desperdício dos lados, em cima e abaixo. Bom, e aí em cima disso nós fizemos aí vários experimentos com vários exemplos reais que já estavam disponíveis aí na internet de outros autores e o nosso método aí, o método que foi desenvolvido, ele conseguiu aí soluções muito boas, no sentido que comparando o desvio percentual, o nosso desvio aí ele foi de apenas 0,36%. Então, para quase todas as instâncias, né, aqui, para 65% das instâncias, o nosso desvio foi de 0%, com os melhores resultados da literatura. Então, basicamente, o nosso método foi tão bom quanto o deles, nesses exemplares. Para outros exemplares aí, 21% deles, o nosso desvio ficou entre 0% e 1%. E para 14% deles, o nosso desvio aí ficou entre 1% e 2,5%. Então, observamos aí que é um desvio baixo, se nós formos pegar aí um problema que tem 3 níveis de decisão, e além disso, o nosso método é um método muito rápido. Na média, aí, para cada exemplar, nós gastamos aí em torno de 65 segundos. Então, o decisor ali, ele vai ter uma ferramenta que permitirá a ele tomar decisões ali em basicamente 1 minuto. Né, e decisões aí que tem um custo muito elevado, se a gente for pensar do ponto de vista prático. Os resultados aí desse trabalho da aluna, a gente conseguiu publicar nessa revista aqui, Applied Soft Computing, é uma revista aí muito boa na área, e foi apenas uma das partes do trabalho dela, né? Outra parte a gente ainda está aprofundando aí e pretende enviar para um outro veículo de comunicação aí. Tinha mais uma outra parte aqui, mas pelo tempo, né, eu vou para as conclusões, é uma parte mais teórica, e fica aí depois para quem quiser conversar comigo, né, então vou concluir a nossa conversa. Basicamente, nós vemos que a pesquisa operacional é muito poderosa, no sentido que nos permite tratar de diversos problemas reais, ajudando aqueles que estão dentro das organizações aí a serem eficazes, eficientes, e com o melhor uso dos recursos. Então, grande parte dos problemas, não só de organizações, de empresas, indústrias, mas também do nosso dia a dia, nós podemos resolver utilizando técnicas da pesquisa operacional. No Brasil, as empresas elas têm começado a fazer uso mais intenso da PO agora. Existem poucas consultorias aqui no Brasil. Temos algumas famosas, como o pessoal de Campinas, da Unisoma, agora, o Leandro, aí, com a empresa dele também, está se tornando aí bem conhecido aí, nacionalmente, e algumas outras poucas empresas de consultoria espalhadas no país. Tá? É uma área que tem precisado muito de profissionais qualificados, os salários aí são bem altos mesmo. Eu lembro que uma vez eu tinha finalizado a graduação, estava no mestrado, depois eu fui procurar vaga de emprego. Eu entrei naquele site de emprego naquela época e eles tinha algumas vagas na área de PO. E eu lembro que o salário inicial era de R$15 mil, isso em 2008, 2009. Então, assim, para a gente ver a valorização que um profissional que conhece PO tem. Por quê? Porque ele permite que essas empresas aí possam economizar milhões, milhares aí rapidamente, tá? Tem alguns livros aí que vêm relatar esses casos de sucesso dessas empresas, e tem empresas aí que conseguiram no primeiro ano economizar cerca, por exemplo, aí de $50 milhões utilizando PO. Então, para a gente ver o poder que essa ferramenta tem, né?
E aí, o que nós podemos fazer com isso? Podemos desenvolver modelos para os problemas reais, podemos desenvolver métodos de resolução, né, como heurísticas, que apresentamos aí para o segundo problema, e colocar esses resultados para funcionarem dentro das empresas. E, é claro, dar consultorias aí dentro dessa área. Né? Fico aí à disposição, agradeço a todos aí pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, aí me encontro aberto para isso. Obrigado.